pessoal! Essa não é uma introdução que vocês estão acostumados a assistir aqui no Bem na Pauta. Na verdade, eu tô gravando isso depois que o episódio que vocês vão ver hoje já foi gravado. Acontece que a gente teve um problema técnico no áudio desse episódio e por isso a gente pede desculpas. A gente deu o nosso melhor para que o problema não atrapalhe a entrevista, mas vocês ainda vão conseguir perceber uma diferença dessa gravação para todas as outras que a gente já fez. De qualquer forma, eu espero que vocês aproveitem a conversa e de novo a gente pede desculpas. Agora, podem ficar com a entrevista. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Bem na Pauta. E hoje o assunto é um pouco diferente, já que pela primeira vez a gente vai falar sobre automobilismo. Isso mesmo, hoje a gente vai para as pistas de corrida descobrir tudo o que acontece por trás de uma das maiores competições do país. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. A coordenação do estúdio é da Josiane Hitz e quem opera pra gente é o Evandro Soares. Então, para o episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber o piloto da NASCAR Brasil, que também é diretor comercial da GCF Transportes, a transportadora oficial da NASCAR, Giovanni Girotto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês do Bem Paraná e acho que vai ser bem divertido esse tempo nosso. Vai, a gente tem muitas curiosidades, mas antes da gente falar sobre a sua carreira especificamente, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Você é de Curitiba, nascido e criado, veio parar aqui, enfim, conta pra gente. Sou de Curitiba, nasci aqui, mas já andei por várias cidades aí do Brasil. Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, até fora do Brasil já tive um tempinho. Olha só. Mas é o lugar que eu gosto, não moraria em outro aqui, além de Curitiba. Nasci, estudei muito tempo aqui, fiz faculdade aqui, e a NASCAR nasceu aqui também. A NASCAR Brasil do Thiago Marques, que é um ex-piloto de corrida também muito bom, e a família dele vem disso. E a administração NASCAR Brasil é aqui em Curitiba, então facilitou também um pouquinho a entrada e as conversas. Ah, que legal. Tá bom saber que Curitiba teve uma participação aí nessa história, né? E antes da gente falar um pouquinho sobre a sua carreira também, existe uma forte constante, assim, nas histórias de pilotos, né? Que é a paixão pelo automobilismo desde moleque. Desde criança, quase saindo do útero ali, assim. Foi assim com você também? Não, foi um pouquinho diferente. Olha só, fanfara da... Na verdade, olha que foi uma história bem influenciada por um amigo, é muito meu amigo, é Luiz Gustavo o nome dele, e a gente fez uma viagem pra China em 2018, que foi quando eu comecei, e a gente foi num parque da Ferrari que tem no meio do caminho lá, que a gente parou no Emirados Árabes, e a gente andou num kartzinho lá, eu ganhei, aí acho que tirei sarro, enfim, Aproveitou, né? aproveitei, ele me levou pra andar aqui em Curitiba, aí logicamente que uma coisa é eu brincar nesses kartzinhos que é outra coisa no profissional, né, ele já não tinha condições de andar junto com as pessoas, mas eu gostei, e como eu sou bem competitivo, eu ia treinar todos os dias, literalmente, Caramba! pra conseguir aprender e fazer e ganhar dele, inclusive. E aí começou, e daí não parei mais, ia treinar todo dia de kart, acho que fiquei 2 ou 3 anos no kart, competindo tudo que podia competir, tem vários campeonatos brasileiros, sul-brasileiro, paranaense, enfim, kart é bem movimentada o calendário no ano. E o Thiago Marques, que eu não conhecia, tem os boxes dentro de um cartódromo, quando você deixa suas coisas, sabe? Tem várias casinhas que cada um tem a sua. Ele era meu vizinho, o PES. Ele andava com o kart no box do lado. E aí acabei conhecendo ele, comentei com ele que eu queria testar carro, tudo, etc. Ele me convidou para testar. Deu certo, consegui ter uma constante lá, e em 2021 eu estreiei oficialmente lá em São Paulo, em Mogi Guaçu, se eu não me engano, o Motoda. E desde então não faltei mais as corridas nem da NASCAR e nem de kart também, corro de tudo ainda. Sim. E quando você começou ali, começou a conhecer as pessoas que trabalham com isso, pilotos, teve alguém que você se inspirou, assim, que você pensou, cara, esse cara é muito bom, eu quero chegar naquele nível? Tem sim. Assim, todo mundo tem seus ídolos de fora do Brasil, ou os que foram da Fórmula 1 no Brasil, vamos falar aí, Ayrton Senna, que é o maior do... Tem até uma tatuagem dele aqui. Olha que bonita! E, enfim, isso a gente tem. Mas aqui, acho que os maiores incentivadores que eu tive no Brasil, além do Thiago, que é o dono da categoria, eu tive um menino que é próximo, meu amigo, que é o Leonardo Torres,
E ele era o melhor do kart quando eu entrei, era ele que era o objetivo de ganhar. E ele é muito bom no NASCAR, ele foi campeão 2 vezes já também, é bicampeão lá. Não é um cara, também começou mais velho, acho que com 26 anos, mas muito bom piloto, então ele é um cara que tem uma história bacana no automobilismo. Alguns outros que eu conheço, que são meus amigos pessoais e que me ajudaram também a desenvolver técnica de pilotagem. Aqui em especial o Júlio Campos, que é piloto da NASCAR, já foi campeão, piloto da Stock Car. No kart já ganhou um monte de coisa também, muito rápido. Então teve algumas pessoas que nesse tempo que eu fui conhecendo me influenciaram e me ajudaram a ganhar uma meia dúzia de troféu lá, basicamente. Que legal. E 2018 você começou, né? Quantos anos você tinha? 2018 eu tinha 29. 29. 29. 28 para 29 ali, mais ou menos. Ah, chegando ali nos 30. Quase. E você tinha outros planos, assim, porque, óbvio, a sua vida deu uma baita curva, né? Foi pra um lado que eu acho que você nem imaginava, assim. Ou imaginava. Não, então, foi. Eu, em 2018, eu fundei essa empresa, a GCF Transportes, com meus sócios, em 2012. Em 2018, eu me licenciei dessa empresa e fui para uma empresa de tecnologia. Essa empresa de tecnologia eram dois meninos que eu trabalhei antes de fundar a minha transportadora, que eu trabalhei numa empresa do grupo Fiat, uma empresa grande, parte de logística. Logística é a sua especialidade. Eu achava que era. Opa! Então o que que acontece? Vou te contar por quê. É bem engraçado, é coisa de 2 minutos. Mas eu voltei dos Estados Unidos em 2011 e eu comecei a trabalhar nessa empresa do grupo Fiat na área de logística. E eu sempre fui mais operacional, na minha opinião. Na minha opinião. E lá eu tinha um chefe que foi o cara que me contratou e que me ensinou bastante coisa. E eu fiquei lá na CNH acho que quase 2 anos, e eu tinha muito medo de perder o emprego, então eu pedi alguns conselhos. Aí eu virava, não, tinha um sistema lá interno que eu era o cara que mexia no sistema, porque eu sabia que só eu mexesse eu ia ter menos chance de ser demissão, tinha medo. E eu comecei a trabalhar com logística e transportadora lá, e eu achava as transportadoras que atendiam muito ruins. Olha. Eu falei, bom, se eu abrir uma, talvez eu consiga ganhar o mercado e ser um pouquinho melhor. Abri, no final eu não entendia nada de transporte, eles não eram tão ruins que nem eu achava. Coisa de menino, acho que eu tinha 21, 22 anos. Achar que sabe fazer melhor. Achar que sabe fazer melhor, exatamente. Às vezes sabe mesmo, às vezes não, faz parte. Precisa um pouco de experiência em qualquer mercado pra você ser bom em alguma coisa, sabe? Sim. E aí eu abri a transportadora, fiquei 6 anos nela. Em 2018 eu me afastei da operação, fui pra empresa de tecnologia. E quando eu cheguei esse cara que era meu chefe me chamou de volta e falou, cara, você tem que assumir aqui o marketing comercial. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu faço planilha, transporto carreta, não tem absolutamente nada a ver com comercial. Ele falou, cara, você que não sabe, você é totalmente comercial, vem aqui que a gente vai dar um jeito. Ele me chamou pra ser sócio dele, eu era sócio, não era funcionário. Fiquei lá com ele 5 anos, quase 6, nessa empresa. E a gente vendeu ela em 2020 para um grupo muito grande, chamado Local Web, de São Paulo. Foi bem legal, a gente aprendeu bastante com eles também, vendeu essa empresa. Eu continuei lá como diretor de marketing comercial, no finalzinho assumi a empresa inteira. E daí quando eu saí de lá, daí voltei a focar daí 100% na transportadora. E a gente conseguiu crescer lá no passado. Eu vim daí para a parte comercial e marketing, que é onde eu me encontrei. Olha que legal. Então esse meu ex-chefe sócio que me colocou sabia mais do que ele tava. Por você mesmo? Sobre eu mesmo. Cara mais experiente, muito bom. E foi isso. Então, em 2018, que foi quando eu entrei nessa empresa de tecnologia, foi quando eu comecei a andar de kart. Uma coisa não influenciou a outra. Eu acho que agora com tecnologia, com celular e tudo, etc., eu consegui sempre tirar de letra. A gente conseguiu vender bastante, inclusive para um grupo grande, pra gente ser interessado nisso. Eu acho que o negócio deu certo. E o automobilismo, para você sempre ser competitivo, ele consegue encanar uma coisa que eu consigo muitas vezes usar na parte empresarial, porque o automobilismo, ele tem a competitividade, você quer ganhar e são outras pessoas, você compete com outras pessoas, você aprende a ter uma resiliência, e às vezes você tá ganhando e teu carro quebra e tu não pode fazer nada. Às vezes você tá perdendo o carro da frente, quebra e você ganha. Às vezes você bate com outro carro e tem aquele nervosismo na hora, que dá aquela adrenalina. Então assim, você vai aprendendo coisas, dá um jeito nas coisas. O carro às vezes está lá
tá no meio da corrida, começa a dar problema no lado do carro, você não para o carro, você não desiste, você vai até o final, leva o carro do jeito que dá pra tentar. Então, assim, você acaba aprendendo coisas que você consegue usar no teu dia a dia. E você consegue ensinar para outras pessoas. Eu tenho 2 filhos, o meu filhinho mais novo é sempre isso, ele vai tentar fazer alguma coisa, não consegue falar, cara, levanta e faz, vai até fazer, treina, que uma hora vai sair. Então, acho que o automobilismo dá muito disso. E uma outra coisa que eu gostei muito quando eu entrei no automobilismo, bom, eu conheço agora quase todo mundo, né? Porque eu participo de uma categoria legal, então quando eu vou para campeonatos menores, todo mundo sabe que você está naquela categoria, sabe quem é você. Eu acho muito legal o que o automobilismo faz com os menininhos que estão começando, os meninos de 6 a 18, assim, não vou dizer só os começando, porque eles focam a pessoa quer ganhar, ela treina, ela se dedica, cara, tem meninos de 18 anos que, cara, os caras nunca foram numa balada. Caramba! Então, assim, também Seja exigido. exatamente, então exige, porque é, exige muito do teu corpo, da tua concentração, então não tem espaço para outras coisas. E eu acho que isso ajuda muito em qualquer área da vida. Eu consigo usar isso muito na parte empresarial, na parte de transporte. A gente consegue identificar alguns gaps, às vezes, para tirar proveito disso. A gente está trabalhando. Ano passado, acho que a transportadora cresceu 35%, alguma coisa assim, então foi bem relevante depois que eu voltei para lá, porque não tinha uma área determinada de comercial, então eu assumindo isso, trazendo uma bagagem de uma empresa grande, ajudou bastante. Sim. É isso, então eu enxergo o automobilismo como um ganho na vida só, Sim. basicamente. Ter conhecido isso foi uma coisa legal. Sim, que legal. Então, explica pra gente um pouquinho o início dessa história, né? E aqui eu já vou deixar um disclaimer pra você, Giovanni, pra quem tá escutando a gente também, porque por mais que a gente aqui, né, desse lado de cá, pesquise horas e horas sobre um assunto que não domina, acontece às vezes de, enfim, falar algo errado. Então, Giovanni, por favor, se em algum momento trazer um termo que não está sendo bem utilizado, enfim, pode me corrigir, fica à vontade, tá? Mas eu queria entender esse início em 2021. 2021 que você começou na Sprint Race? 2021, exatamente. Ah, legal. Então, conta pra gente como que você começou nessa categoria e o que é a Sprint Race, né, pra quem não conhece. Eu comecei na categoria a convite do Thiago, que é o dono da marca dentro do Brasil. Hoje ele é o CEO da NASCAR, que há 2 anos atrás a NASCAR veio e virou de sprint para NASCAR. Eu comecei a convite dele no carro e do Leonardo Torres. Olha que coisa engraçada, de verdade, eu tava almoçando no Madeiro da Batel, aqui de Curitiba, com a minha família. O Léo me ligou e falou, cara, o Thiago te chamou pra fazer um teste no carro. Vem agora. Eu falei, cara, não tenho macacão, não tenho capacete, não tenho sapatilha. Tô almoçando, era dia do aniversário do meu filho, e a festinha cedo da noite. Ele falou, cara, pare tudo e venha que é a chance. Parei e fui, obviamente. Falei, amor, tô indo lá, o Léo acabou de me chamar. E, enfim, que o Léo já era piloto dele, acho que o Léo desde 2018. E aí fui lá e basicamente foi isso. Aí já comecei, já fiz uma temporada completa em 2021. Primeira coisa, daí é muito engraçado, né? Porque você fica com medo na primeira corrida, na primeira curva um cara me arrebentou, eu corri sem porta. Nossa. Aí eu caí na porta do meu lado. Não, é que o NASCAR é no meio. Isso também, é verdade. E aí o que aconteceu? Quando o cara bateu, saiu minha porta pra esquerda. E eu falei, bom, acabou a corrida pra mim, levei meu carrinho até o box. Quando eu entrei no box, o mecânico veio na minha porta e falou, pô, por que eu tenho cara, tô sem porta? Ele falou, não, vai. Então, assim, isso é esse tipo de coisa que você aprende a não desistir. Cara, eu lembro que era muito maluco, porque os carros eu não conseguia enxergar e quando eu ia tomar alguma ultrapassagem, eu escutava o barulho tão forte dentro, aquele ventania tão forte dentro, que depois daquilo eu falei, agora qualquer coisa que aconteça, nada vai. Não. Nada vai. Começou bem. Então. E aí foi isso. Aí na primeira corrida eu fui muito mal, obviamente. Aí na segunda eu acho que eu já consegui um pódio, que foi em Goiânia, fiz um terceiro colocado. Melhorou um pouquinho, foi legal. E minha primeira vitória daí veio em Tarumã, que foram 3 corridas no final de semana, porque sempre é 2 ou 3 corridas, depende do campeonato. Assim como qualquer campeonato de GT, assim, hoje pegar Stock Car, tem uma corrida no sábado, uma no domingo. NASCAR não foge disso. Minha primeira, que daí eu ganhei as 3 corridas do final de semana, foi em Tarumã, no Rio Grande do Sul. E legal, meu pai é rio-grandense lá, então até falei disso na época, eu acho. Vou bastante pra lá. E foi isso. E aí depois, acho que eu tive mais algumas vitórias. Se eu não me engano, tenho 9 vitórias na NASCAR e 29 pódios. Já devo ter umas 60 largadas, então é meio difícil de ganhar, sabe? Sim, sim. Mas
Mas é isso, depois não parei mais. Daí a gente tem Sprint Race, eu corri em 2021 e 2022. Em 23 virou NASCAR. Em 23 e 24 eu já corri como NASCAR. E algo que me chamou muita atenção assistindo um pouco das corridas é que a gente tem vários pilotos disputando em diferentes categorias na mesma corrida. É isso? São duas. Você consegue explicar pra gente? São duas categorias. A gente tem a categoria Brasil e a categoria Challenge. Qual que é a diferença dessas categorias? Basicamente experiência do piloto. É isso. Então, quando você tem experiência e idade. Experiência e idade. Na Challenge pode ter um menininho de 19 anos. Isso não tem problema nenhum. Mas a pessoa que é mais velha, os 40 e alguma coisa, por mais experiência que ela tem, ela pode correr na Challenge também. Ah, entendi. Basicamente é isso. Aí os pilotos que têm muita experiência, caras que, por exemplo, já correu o Barrichello com a gente, que é um cara de Fórmula 1, ele não pode participar da Challenge. Eu nem como um piloto iniciante disputar com... Tem passe livre, pode passar, vai pro... Então, assim, é isso. E aí, quando você é campeão da categoria Challenge, que é a categoria mais baixa, teoricamente, você obrigatoriamente tem que subir para a próxima categoria, como se fosse... Mas é engraçado, que se você pegar o resultado de corridas, muitas vezes pilotos da Challenge ganham, no geral, que chama. Sim, Então não... Tem muita gente boa nas duas categorias, é muito difícil de competir. Mas basicamente a diferença seria essa. O tempo de experiência do piloto. Não pode colocar um ativo há 19 anos, 20 anos no automobilismo, tá na Stock Car há 20 anos, chega lá e correr na Challenge. Aí não faria sentido, porque não teria público começando, porque daí aquele cara ia ganhar todas as corridas, quando o carro não quebrasse ou desse algum problema. Então, para você incentivar a entrada, é a mesma coisa nos Estados Unidos, na Fórmula 1. A gente tem Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Não teria como um menino da Fórmula que nem passou pela Fórmula 2 chegar na Fórmula 1 entendeu? sim. Então você tem a tua crescente. É isso. E o gostinho da vitória é igual. É igual, porque você não tá competindo. Vamos, Aquelas pessoas, são 24 carros, é 12. Então você ganhar de um às vezes é difícil. Você ganhar de 12 é 12 caras que estão preparados, treinados fisicamente, que treinaram muito no simulador antes. Muitos que já correram em várias outras categorias. Eu já corri acho que em umas 4 categorias desde que eu comecei. Não é só na NASCAR. A NASCAR é a maior de todas, carro super legal, mas já corri em algumas outras também. Então, isso vai te dando bagagem, experiência. Tem pistas que eu já devo ter corrido, sei lá, 10 vezes, pelo menos. Sim, mas já você não chega lá já não sabendo. Exato. E o simulador te prepara muito antes. Então, colocar eu corri 10, mas tem cara que já correu 100. Então, pegar esse cara que correu 100 com o cara que tá iniciando, que nunca correu, acabaria com o instinto daquele cara que tá começando. Então, pra incentivar, é como se fosse uma categoria de base pra você subir. É um ótimo incentivo mesmo. E a NASCAR é uma categoria muito famosa nos Estados Unidos. Só que ela é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque a gente teve uma adaptação. Eu queria que você explicasse pra gente essas diferenças entre a NASCAR estadunidense e a adaptação da categoria aqui no Brasil. O que mantém, o que mudou? A NASCAR americana, ela corre muito em oval, que o carro é um pouco mais potente, sim. Mas, assim, todos têm o oval é muito difícil. Todos têm sua particularidade. Mas lá nos Estados Unidos eles também correm em traçados mistos, que é chamado, que é onde tem curva para esquerda, para direita, tipo Interlagos, que todo mundo conhece. Sim. A NASCAR americana tem os dois. A NASCAR americana tem a categoria principal, eu acho que eles têm mais algumas de base, se não me engano, 3, 4 de base. Fora dos Estados Unidos, a NASCAR tem a NASCAR Brasil, a NASCAR Canadá e a NASCAR Europa, se eu não me engano. E todas elas servem como categoria de base para a NASCAR americana. Olha que legal. Então, pra você ter ideia, os campeões, a premiação é junto com eles. Você vai para os Estados Unidos, é na mesma cerimônia de premiação. O nome do campeão da NASCAR Brasil fica nas plaquinhas lá na NASCAR. Então, assim, você tem... É muito próximo. A administração da NASCAR, se for nas corridas do Brasil, da NASCAR, sempre tá o pessoal dos Estados Unidos aqui. Legal. Os presidentes. São quase irmãs, assim. São, mas só que daí tem uma, que é a Cup Series, se não me engano, lá na NASCAR americana, que daí é a principal zona. Entendi. E aí, daí só que eles têm várias outras menores que é pra chegar lá. Então, basicamente é isso. E eles estão investindo bastante aqui no Brasil, em termos de marketing, em termos financeiros. O primeiro oval do Brasil já foi inaugurado ano passado, teve uma corrida na NASCAR lá, a última do ano, esse ano vai ter de novo. O pessoal pedia muito, né? Pelo menos eu vi nos comentários sempre falando, o pessoal da NASCAR Brasil pedindo um oval. É em Curvelo, Minas Gerais. Curvelo, Minas Gerais. Então, a gente tem um investimento muito forte deles, porque eles querem Expandir.
chegar como uma categoria do topo no Brasil também, assim como é nos outros países. Então, isso é uma coisa legal de participar lá. O pessoal tá, cada ano que passa a gente vê uma evolução do carro, da categoria, do marketing da categoria, isso é bacana. Sim, eu ia te perguntar isso, porque você pegou bem essa transição, né, de quando a NASCAR se associou ao Sprint Race. Mudou alguma coisa pra vocês como pilotos? Mudou algumas coisas. A marketing, nome e presença de mercado muito maior, Visibilidade. visibilidade muito maior, patrocínios muito maiores. Isso é uma coisa assim que já no primeiro momento a gente notou. E tá tendo mudanças de carro ano a ano. Então, a gente teve algumas coisas que não tinham, assim, não tem como dar todos os detalhes, mas Sim, não tem problema. você que controla lá, tem umas alavancas que você que controla dureza de suspensão e amortecedor para determinado tipo de curva, você curva de alta velocidade ou de baixa velocidade, você coloca o freio para frente, para trás, você tem de reversa para frente e para trás, eu digo, se você vai frear mais com a roda da frente ou com a roda de trás, você tem diversas coisas que você mexe dentro do carro e cada ano que passa, eles estão complicando mais, colocando mais coisas, sabe? É o que é legal, Sim. você mais olha, é mais difícil. Então, essas mudanças estão trazendo várias mudanças legais para cá. E a NASCAR, quando comecei, ela era equipe única. O Thiago era o CEO e ele administrava tudo. Tinha as suas equipes lá dentro, mas no final quem mandava em tudo era o Thiago. Agora, como NASCAR mesmo, a gente tem equipes. Então, o Thiago ele é o CEO da empresa, mas ele não cuida mais dos carros. Então, tem várias equipes que tem carro na Stock Car, tem carro na Endurance no Brasil, que eles ficam em pote esse carro, eles montam, eles fecham os pilotos e aí vai ficar mais competitivo ainda, porque eles querem os melhores pilotos. Sim. E eles têm patrocínios próprios e eles tentam achar os detalhes do carro para o negócio ficar mais rápido, ficar melhor para ter esse diferencial. Legal. Então, isso a gente mudou bastante. Legal. Isso é uma curiosidade mesmo. Eu não sabia, por exemplo, que você sendo um piloto, você recebe o carro pra competir. Eu não sabia que existia isso. Fui vendo, óbvio, né, depois de pesquisar, mas inclusive no site da NASCAR diz, né, que você realmente você pode se candidatar como piloto e daí você recebe toda essa infraestrutura, os engenheiros, o carro. É assim mesmo que funciona? Em todas as categorias mundiais, inclusive na Fórmula 1, você tem uma equipe. Por exemplo, a que tá ganhando sempre aí, a Red Bull. A Red Bull é uma equipe que indifere quem é o piloto. Hoje eles têm 2 pilotos lá, que Max Verstappen, onde que é o mais tá ganhando, por exemplo, ele sempre tem um companheiro, esse ano é o Liam Lawson, se eu não me engano também. Então, assim, a equipe traz o piloto. O piloto não é dono da equipe ou dono do carro, nada disso. As equipes que têm a equipe tem os mecânicos, a equipe tem a estrutura e a equipe que leva tudo para o autódromo e você aparece lá para correr. Basicamente é isso. É um atleta mesmo, Isso, foi isso mesmo. resgatado ali pra fazer aquela competição. E a questão do custo, né? Quanto custa pra se tornar um piloto nessa categoria? É que assim, o ano da categoria é diferente de quanto custa para chegar lá. Então, a gente são valores que ainda são altos para a realidade do Brasil. Mas é mais alto fora. O piloto da Fórmula 1 é muito mais caro, o piloto da NASCAR americana é muito mais caro. Mas são valores altos e que se você não tem patrocínio, você tem que dar um jeito de pagar e vai do teu bolso. Hoje, no ano da NASCAR deve estar perto de, sem contar viagens, mas com toda a infraestrutura deve estar perto de 1,2 milhões, mais viagens, etc. Não sei se eu podia deixar isso oficial, mas... E no kart, você também, que é onde você começa, o céu é o limite também. Então, já vi caras gastarem um campeonato de quarta a sábado, campeonato brasileiro, mais 100 mil reais. Então, mas tem campeonatos que você consegue fazer com 5 mil reais. Sim, mas é um esporte que demanda dinheiro, né? É um esporte que demanda Por conta da estrutura. demanda dinheiro. Sem patrocínio, é muito difícil você manter muitos anos. Porque, por mais bem de vida que uma pessoa possa ser, você gastar alguns milhões por ano, às vezes a conta não fecha. Então, Sim. você precisa de ajuda de grandes empresas, de patrocínio. E é isso. E você é uma pessoa que trabalha com comercial, né? Então eu queria saber como que você faz esse trabalho de ir atrás de patrocínio. Você é tranquilo pra você? Ou você prefere terceirizar? Enfim. Tem os dois. Os dois. Eu já consegui patrocinadores, eu também, e tem algumas empresas que são especializadas em conseguir os patrocinadores também. A gente tem a lei do incentivo do esporte,
que uma empresa que está no lucro real e fatura X milhões, ela pode bater um pouquinho lá do imposto patrocinando essas categorias. Por isso que antigamente você via muita farmacêutica patrocinando automobilismo. Isso daí, você tem que ter um bom relacionamento e que ter o carisma suficiente para a marca querer se vincular a você, né? Sim, sim. Eu sempre vejo nos vídeos que eu vi as roupinhas de vocês todas estampadas, cheias de nomes, os carros também, todos estampados. Então não tá faltando. Não, tem bastante patrocínio no mercado, tem que só conseguir correr atrás e ganhar umas corridinhas. Que legal. Mas é difícil. Eu imagino, cara, eu imagino. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o formato da disputa. E a gente tem diferentes disputas ao longo do ano. Pelo que eu entendi, tem a Special Edition, Overall. Você pode explicar pra gente como funciona? Existe o Special Edition, que são 3 etapas, com 3 corridas cada uma, então são 9 corridas. É uma edição especial, regras diferentes, super legal. Essa é a que eu mais gosto. Dos 4 que eu corri, eu ganhei 2. Olha que legal. Ganhei 2 campeonatos da Special Edition, acho muito legal. A tomada de tempo é diferente no campeonato. São 2 campeonatos, na verdade. É o Brasil e a Special Edition. A Special Edition tem diferença na tomada de tempo, que é 2 voltas lançadas, que chama, que você abre e faz uma volta e para no box, e aquele é o tempo que vale para uma qualificação. São 3 corridas no final de semana, no Brasil são 2. No Brasil a qualificação são 10 minutos corridos, que você pode ficar girando. Ela tem um sistema de pontuação diferente. Na Special Edition, a quali também vale ponto de corrida. Você tem 3 corridas para fazer. Mesmo que você faça a pole, você ganha a pontuação de pole na Special Edition, mas você não necessariamente larga em primeiro, porque é uma escolha. Pode ser que você faça o primeiro e largue em 10º. Então, assim, é bem confusãozinha. E é legal, é divertido isso daí. E no Brasil, que já é o campeonato principal, eu consegui ganhar um também em 2022. E são 6 etapas no ano, com 2 corridas em cada etapa, então são 12 corridas, e a pontuação é só de corrida. É um campeonato mais... É que não é sério a palavra que eu quero usar, mas é um campeonato mais regular, assim, é mais tradicional. Tem o Special Edition, eles gostam de dar uma brincada no negócio. É legal, né? Dar uma misturada, foi bagunçada. Daí o que eles chamam de overall é quem é a maior pontuação entre ambos. Entendi. Então, você somando os dois, como que você ficou. Mas, geralmente, o pessoal vai muito mais atrás do Campeonato Brasil, que é o principal. O Special Edition, obviamente, ganhar é sempre bom, mas o Campeonato Brasil é o principal ali, que você vai para disputa. Sim. E você já tá há alguns anos, né, nessa vida de piloto. É uma vida bastante movimentada, imagino, porque viaja bastante, final de semana, realmente, imagino que treina muito também nos dias de semana. Como que você conseguiria essa rotina? Treina de kart e simulador, então simulador é em casa. Tem um simulador bem legal que uma empresa de Curitiba fez pra mim, entregou. Legal. Super legal. Fez pra mim, fez pra algumas outras pessoas. É muito boa. E treino muito no simulador. Corrida online todo dia. E Todo dia? todo dia. Todos os dias. Nem só pra dar uma brincada, às vezes, e às vezes mais. Então, corrida todo dia. Você entra lá, escolhe a corrida que você vai participar, o tipo de carro que você vai participar e manda bala. Então, o simulador todos os dias. A gente treina nas pistas que a gente vai correr. Então, a preparação fica um pouquinho mais forte. Faltando uma semana, 2 semanas pra corrida, você treina todo dia naquela, né? Sim. E você consegue ver os tempos dos teus adversários, o que eles estão treinando, o que eles estão fazendo. Então, eu sei que vou dar um exemplo do meu amigo de novo. O Léo fez 1 minuto e 20, como é? Não, vou baixar isso aí. Então, fica aquela competitividade legal. Já começa muito antes do final de semana de corrida. E de kart, né? Kart a gente treina 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, não dá pra conciliar bem. Acaba depois do trabalho à noite, que é onde eu treino no simulador, e kart às vezes no sábado de manhã. Essa é a preparação. Uhum. E eu fiquei sabendo que você tem um item muito especial feito pela sua família que te acompanha nas corridas, que é um capacete. Eu vou pedir pro Evandro colocar enfim, quem estiver assistindo vai conseguir ver. Por favor, Giovanni, fala pra gente um pouco sobre a história desse item tão diferente e que te acompanhou bastante. Pelo que eu vi, você usou bastante. Usa? Não, daí depois eu já consegui uma empresa que faz e mantém meus capacetes. Esse capacete, em 2021, na final que foi Curitiba, a gente tinha a última corrida no Autódromo de Curitiba. O Autódromo de Curitiba infelizmente fechou, né? Sim. Foi adquirido e aí pra
prestigiar a última corrida do ano. Eu tinha sido campeão no meu ano de estreia da Special Edition. Minha família não tinha ido em nenhuma corrida. Ia ser a primeira que eles iam, que era aqui em Curitiba. Minha mãe, minha mulher, meus filhos. E, e como eu queria fazer uma coisa especial para essa última corrida, dava um pouco de marketing, a NASCAR divulgou bastante, enfim. Aí a gente pegou um capacetinho branco, eu dei para meus filhos e para minha mulher e falei, vocês podem desenhar o que vocês quiserem aí, que vai ser o capacete que eu vou usar nessa final do ano, e enfim. Aí eles fizeram lá, foi super legal, fui pro pódio aqui, foi bem divertido. Acabei usando mais algumas vezes, mas hoje em dia ele tá lá numa prateleira. Tá, Bem guardadinho. vamos deixar ele ali, tá lá em casa pra ver, assim, você chega, tá na prateleira, bonitinho, você consegue ver ele ali sempre que tiver, vai ficar de recordação pra sempre, né? Ah, com certeza, né? É isso. Que legal. E a sua família? Como vocês conseguem fazer esse equilíbrio, né? Entre a vida de família e a vida de piloto? Eu corro no ano uns 15 finais de semana, sendo 9 NASCAR e 6 kart, mais ou menos, o ano. O ano tem 52 finais de semana, sempre uso pra falar, mas os outros eu sou De vocês. de vocês. Legal. Mas eles gostam de ir. Meu filho mais novo começou no kart agora, tem 5 aninhos, aí ele adora. Não tá em dúvida se ele quer ser jogador de futebol, se ele quer ser piloto, dúvida por ela. Então cada dia ele fala uma coisa. Sim. E ele adora ir, então nós de kart, eles gostam muito de ir. Kart é mais raiz, ele tem Emoção, né? quem barraca, você fica na barraca, todos os mecânicos, faz churrasco ali na pista. É um negócio bem raiz, sabe? Bem legal. Então eles gostam bastante de nisso. Todo mundo conhece o meu filho lá, os mecânicos brincam com ele, os menininhos que são um pouquinho mais velhos, que já estão correndo 7, 8 anos, brincam bastante com ele, que ele é o mascotinho mais novo de todos. E nas corridas da NASCAR, eu acho que do ano passado, das 9, minha mulher foi numas 3 com minha família, foi uma sozinha, que aí a gente deixou as crianças, e o resto daí eu vou sozinho, porque, sim, é muito legal pra quem gosta, mas é maçante você chegar no autódromo 8 horas da manhã e sair lá às 5, 6 da tarde, então, assim, porque no final de semana de corrida não é só NASCAR, aquele autódromo é dividido com várias outras categorias, então nem uma corrida atrás da outra. E aí, quem gosta tá lá, tá vendo, acaba o treino, eu vou lá ver a telemetria do carro, que é aqueles gráficozinhos pra gente saber se tá bem ou se não tá bem, onde a gente tá errando. Aí depois conversa com o engenheiro, depois conversa com o mecânico, então conversa com os outros pilotos, então você acaba. Pra nós o tempo passa rápido e é gostoso aquele ambiente, mas pra quem não. Daí fica um pouquinho tedioso. Sim. Então, vamos falar aí, uma a cada 3 corridas. Ah, ok, dá pra aproveitar. Aproveita. Queria fazer um bate-bola com você. Por exemplo, vou começar. A pista que você mais gosta de correr? Que eu gosto, porque eu tenho bons resultados, é Tarumã, mas Interlagos é o tempo do automobilismo. Quando você tá lá é diferente. Por que Interlagos? Porque Interlagos é diferente. A estrutura, todo mundo que já correu lá, que já ganhou lá, tem painel do Ayrton Senna gigantesco quando você tá fazendo uma curva e você consegue enxergar, então é legal. Que legal. E a que te dá mais trabalho? A que eu sou pior, Londrina, não sei o que acontece. Não sei. Eu não ia falar dessa forma. Parece que eu chego lá e não sei nem pra que lado vai a pista. É difícil pra mim lá. E você tem uma queridinha, assim, uma que você tem uma boa memória? Pode ser sobre a vitória, mas também pode ser alguma outra questão, assim. Tem uma que é muito especial, que é a vitória que eu lembro, foi em Interlagos, 1º de maio de 2022. Olha. Foi aniversário, é uma tristeza, mas Sim, 1º de maio, né? 1º de maio foi a morte do Ayrton Senna. Então lá teve a corrida nesse final de semana, eu ganhei a corrida, então ter subido no pódio, ter ficado em primeiro, então assim, essa é que eu mais lembro, assim, e minha primeira vitória aqui em Tarumã. Certo. Você prefere a pista com aquela garoinha chata ou aquele sol de rachar? Eu gosto bastante da garoinha chata. Ai, você gosta? Bastante, acho divertidíssimo, consigo ir bem. Eu acho que eu corri, obviamente, né? A gente tá falando, eu corri na categoria na chuva umas 5 vezes e eu ganhei todas. Olha. Mas, Você dá sorte? sim, mas lembrando, né? Eu corro na categoria que não tá os. Sim. Então, eu gosto muito da chuva, gosto muito da chuva no kart, gosto muito da chuva mas não porque eu acho que eu sou bom, mas é porque é gostoso, é divertido, o carro escorrega mais, é uma coisa que você se diverte dentro, tem o capacete, então isso eu acho bem legal. Mas tudo legal, sol, chuva, se tiver qualquer jeito, é legal. E quem que é o seu maior parceiro de corrida? Aquele que dá gosto de correr contra essa pessoa? O Leonardo Torres, né, que é aqui de Curitiba, ele é bom, ele é muito bom, então assim,
E eu tento ser uma pedra no sapato dele. Então, o que que acontece? Isso é divertido, porque naturalmente ele ganha. Mas às vezes ele não ganha. E aí, quando ele não ganha, daí eu posto no Instagram, encho o saco dele no final de semana inteiro e falo, ih, cara, esse final de semana não dá pra você. Então, faz amigos, se diverte, brinca, tira sarro. E então eu acho que ele provavelmente é o cara que mais ano a gente no passado teve viagem pra correr de kart junto. Que legal. Então acaba sendo do automobilismo o que tá mais perto de mim de todos os amigos que eu fiz de pista. Gato e rato, né? Tipo isso. E pra finalizar, Giovanni, eu queria te perguntar sobre 2025. A gente, se não me engano, começa em março. Começa dia 23 de março em Campo Grande. Olha só. Então, quais são os planos pro início desse novo ano, as expectativas? Ainda estamos em negociação, não sei. Ainda não consigo te adiantar nada, mas vai ser um ano legal de novo. Ah, ok. E pra quem quiser assistir, por exemplo, na Máscara Brasil, onde é que pode assistir? Onde é que pode acompanhar as transmissões? Esse ano ele passa no Band Esportes, passa no canal do YouTube da Band, o canal do YouTube da própria NASCAR, passa. E esse ano vai passar, se não me engano, no Sport TV também. Ah, legal. Informação a se confirmar. Ok, Quer dizer, me falaram, mas eu não não tem problema. lembro. Deixamos a confirmar. Mas é isso, acho que é Sport TV, Band Esportes e os canais do YouTube. Perfeito! Muito obrigada pela sua participação, Giovanni. Foi muito especial. E eu agradeço também a você que ficou até o final. Não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos você quer ver aqui no Bem na Pauta e também de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!